Tudo que você quiser conquistar na vida, você precisa conquistar algo antes. O que é esse algo? E aí eu fiz uma pergunta para ele: por que você não vende esse apartamento seu de 1.600.000 que está parado? E aí a gente é muito bom com certos hábitos e com outros são nulos, são inválidos na nossa vida. Tudo que você quiser conquistar na vida, você precisa conquistar algo antes. O que é esse algo? Os hábitos. Qual que é o problema de hábito? Ele não vem no primeiro dia, ele não vem no 10º, ele não vem no 20º, ele não vem no 40º dia. Hábito é quando você não lembra o que você está fazendo. Tem hábitos simples que vêm em 7 dias, mas são muito simples. Tem uns de 21, tem outros de 40, tem outros que é tipo 99%, é depois de 66 dias repetindo todo dia. Seu cérebro tem alguns surtos em relação a ter um hábito que ele não acredita. Então você pode ficar repetindo. Se ele falar, eu não acredito, o que vai acontecer? Ele vai parar. Se ele também não tiver patrocínio energético, que é de energia, ou do ambiente, ou da frequência, ou das pessoas, ele também vai parar. E aí está o grande lance. Quer ter um hábito? Chegue o mais próximo possível de uma pessoa que tem este hábito. E aí a gente é muito bom com certos hábitos e com outros são nulos, são inválidos na nossa vida. Por quê? Porque você ainda não está perto de gente que tem esse hábito. Você não aprendeu esse hábito, você não treinou esse hábito. Confesso que quase todos os dias eu vou levantar a hora que eu levanto. Nessa temporada que eu sempre divido a minha vida por temporada, igualzinho minissérie ou série nova aí do Netflix. Por exemplo, eu vou para os Estados Unidos e eu coloco outro horário para acordar. Eu passo um bom tempo lá, eu tenho uma casa lá. Eu vou fazer um lançamento, aí aquilo é uma temporada para mim. Aquela temporada eu acordo 4h59 em ponto. A temporada que eu mais acordei no horário específico era 4h37. A temporada de hoje é 3h58. Eu acordo todo dia, 3h58. É uma temporada. Por que isso? Se você falar, eu quero ser assim para sempre, vai ficar chata a vida. Então uma boa dica de hábito, anota aí, dividir eles por temporadas. Depois que eu descobri isso, ficou mais simples pegar novos hábitos. Que em certas temporadas eu pratico um esporte diferente. E nesse esporte diferente eu conheço gente diferente, aprendo coisas diferentes, faço negócios diferentes. Qual o problema do hábito? O hábito ele nunca anda sozinho. Tem um hábito negativo e o positivo. Qualquer um dos dois. Adquirir um hábito. Nunca você vai adquirir só um hábito. Sempre vai ser em par, em trio, em quarteto. Nunca. Você vai escrever isso aí. Um hábito nunca anda sozinho. Impossível. Vou adquirir um hábito de corrida. Começou a correr, vai vir um segundo hábito. Vai mudar a comida. A alimentação vai mudar. Porque as duas andam juntos. O que é grande verdade? Você vai ter que fazer uma lista de repulsa. Anota aí, lista de repulsas. Eu vou te dar a primeira, que aí quando você tem esse hábito, aí já começa a anular os outros. Por quê? Porque você não aceita mais, é uma repulsa isso. Por exemplo, você vai colocar um hábito de, em hipótese nenhuma, falar da vida dos outros. Por mais interessante que seja. Ah, beleza, eu vou adquirir só esse hábito? Não vai baixar um segundo. Não aceitar ficar perto de gente que reclama. Porque você não fala perto dos outros, é negativo. Aí quando você vê alguém reclamando, já vai ser repulsa para você. Você vai olhar e pensar, mas por que eu vou aceitar ficar perto de alguém que reclama? Ah, Pablo, as pessoas que são luz têm que ficar perto das pessoas. Não. Você tem que cuidar da sua vida. Você não entendeu a teoria ainda. A equação é o seguinte: quanto mais você cuidar da sua vida, mais chance você vai entregar para alguém que não acreditava nela mesma. E o maior erro da sua vida é querer mudar os outros. Fique em paz, só tem chance de mudar uma única pessoa, é você mesmo. A única pessoa que pode mudar. Alguém fala, e se seu filho for isso? Se seu filho não der certo? O problema é dele, amigo, mas não vai ser por minha conta. Eu estou dando subsídio, mas eu não consigo mudar nem meus filhos. Eu não mudo a minha esposa. Eu só mudo, fala com a boca assim, eu só mudo a mim mesmo. Pronto, se você tem o poder de mudar a si mesmo, está faltando só os códigos, algumas coisinhas que você tem que programar no seu cérebro. Você quer realmente ter uma vida altamente próspera? Sim ou não? Copie a vida de alguém que é altamente próspero. Pablo, e aí, eu vou virar a pessoa? Vai. Só não vai ter a conta bancária dela. Se tivesse a conta, você imitaria 100%, sim ou não?
Pois é, mas a conta você só vai ter se você for bom de problema, que é um ótimo hábito. Amar problema. Quem ama problema não fica nele, resolve rápido. O problema fica debaixo do pé. Pablo, me dá hábito aí. Se eu acordar cedo igual você, não vai não. Então eu não quero esse hábito, mas eu posso te garantir uma coisa: se você acordar mais cedo que todo mundo, você está em um ambiente onde tem uma energia tão boa, porque não tem ninguém reclamando, não tem ninguém buzinando, não tem ninguém enchendo o saco. A energia de qualquer lugar, se você acordar antes de qualquer pessoa, é maravilhosa. Se você acordar juntinho, assim, um pouquinho antes da luz da aurora, o romper da aurora, você não sabe a energia que seu corpo tem. A gente é afundado em tecnologia, os nossos hábitos são moldados pela grade da televisão. Não sei se você sabe. O horário mais nobre da televisão não é nobre porque você fica acordado. É porque eles descobriram que arrastar você numa programação, naquele horário vai ser o ápice. Aí você fica acordado para assistir o horário nobre. E o horário nobre é tarde. Os antigos dormiam de 10 a 12 horas por dia. Vocês estão dormindo 6 ou 7, né? Dependendo... Está dormindo 4, 3 empregos, virou o pai do Cris. São hábitos que não vão te fazer enriquecer, acredite. Mas eu preciso pagar as contas. É melhor você diminuir as contas, expandir isso aqui mais, ter um pouquinho mais de paciência do que ser um burro de carga. Porque esse hábito nunca enriqueceu ninguém, apesar de parecer que alguns prosperaram por isso. Alguém tem dificuldade em processar pensamentos rapidamente? Levanta a mão. Tem dificuldade? Se eu te falar que isso é água, você acredita? Não acredita, né? Quase tudo que eu falar, vocês não vão acreditar. Vocês vão falar água. É água. O cérebro é 90% água, o corpo 70% água, o planeta 70% água. Vocês só precisam de água. 5,5 litros para homem, com estatura mediana. E uns 3,8 litros para mulher, com estatura mediana. É o tanto de água que você precisa. Aí vai calcular quanto de água? 400 ml você bebe por dia. Bebe 1 litro de coca. E aí o que acontece? Uma coisa que talvez você não aprendeu, um hábito terrível. Seu potencial de hidrogênio, que é o seu pH, está o quê? Ácido. E aí seu pensamento não explode. Então qual que é um bom hábito? São hábitos simples, tá? Que eu adotaria depois dessa palestra, depois desse encontro. Hábito número 1, beber água. Na marra, mas beba. Hábito número 2, vá correr. Não dá conta, caminha todo dia. Esse negócio de ficar muito tempo em pé vai fazer você sempre ter um esqueleto muito bom. Até você chegar aos 100 anos de idade, você não vai ficar curvado. Só de ficar em pé, viu? Se você aprender a ficar em pé, eu fico aqui falando adoidado, posso ficar 14 horas sem nenhuma dor. Se você aprender a ficar em pé, isso já vai mudar seu esqueleto. Andar. É uma coisa muito boa para você saber. Terceira coisa que você tem que fazer: não coma igual porco, igual você está comendo. Isso tudo é emoção. Você está comendo um prato de emoção e aí sua barriga está desse tamanho por causa disso. Pablo, o que eu faço? Eu tenho muita fome. A maioria das vezes você tem a sede. Você confunde sede com fome. Você parece um bicho do mato, inclusive. Fala todo mundo, fala assim para instalar um drive, para você ficar repetindo todo dia que vai funcionar. Fala assim, ó, não é fome, é sede. Quer que eu te provo? Enche a cara de água para você ver se você fica com fome. Fica? Não fica? Chama a técnica para acabar com a fome. Não. Você vai beber água no tanto que você precisa. Mulher 150 ml por hora e um homem em atividade normal 200 ml por hora. Se você beber esse tanto de água, você fica sem fome de verdade. Então, põe na sua cabeça, você que é desesperado e come igual Tasmania, ou então igual um porco. Pensa um pouquinho, coloca um pouco mais de água. Aí você fala, quer dizer que essas pessoas prósperas são assim? Deixa eu te falar. As pessoas altamente prósperas preocupam com pouca coisa. Como que eu preocupo com pouca coisa? Vou te dar uma preocupação. Os rins é uma grande preocupação ou não? Imagina você fazendo uma hemodiálise. Eu acho que é uma das piores coisas que o ser humano se submete. Só que você só vai levar a sério na hora que alguém bater na porta e falar assim, se você não fizer, você vai morrer. Por que foi? Não cuidou. Fumar, tá tudo bem. Depois vai pegar um negócio, como é que chama? Efizema pulmonar. Deixa eu te explicar uma coisa. O jogo não é o tanto de dinheiro que você acumula, mano. O jogo é o tanto de paz, o tempo de paz que você governa. Você vai lembrar disso. A pessoa mais sábia que existiu chama-se Salomão, 40 anos de governo sem guerra. Como? Posso te contar. Quem começou esses hábitos, quem começou a sua governança não foi ele, foi o pai dele. O pai dele foi extremamente radical naquilo que acreditava. O filho ficou 40 anos sem um dia de guerra. Na nação mais perseguida desde o primeiro dia até o dia de hoje.
Se você não sabe, a nação mais perseguida até hoje é atacada quase que diariamente. Tem o melhor sistema antiaéreo do mundo, chama Israel. Um cara conseguiu governar por 40 anos. Sabe por quê? Porque simplesmente buscou um negócio chamado sabedoria. Pablo, pessoas altamente prósperas, o que elas pensam? Elas pensam menos em filosofia e agem mais por lógica. As pessoas altamente prósperas, elas têm um hábito, anota o hábito, fazer pergunta. Quem não é altamente próspero, qual que é o problema da pessoa? Ela não faz pergunta, ela vive afirmando. E quem afirma sempre é vítima. Vamos falar com a boquinha? Fala assim, quem afirma sempre é vítima. Eu não conheço um governante que sai afirmando, não, ele faz pergunta. Ele fala a mesma afirmação com a interrogação no final. Para quê? Para transferir o ônus para a pessoa. É ela que tem que responder. Mas eu estou vendo com os meus olhos. Pois é, seus olhos têm um problema. A ilusão de ótica engana seus olhos. A distância engana seus olhos. O calor engana seus olhos. Um dia você vai descobrir. Na aviação você vai ver que seus olhos não são tão importantes, né, comanda? Por isso que a gente usa os instrumentos. Assim, ó, meus olhos não estão enxergando nada. O helicóptero está voando guardado dentro das nuvens. Eu nem sei o que está acontecendo, mas os instrumentos sabem. Seus olhos não suportam ver certas coisas, mas seu coração suporta. Os instrumentos adequados de navegação suportam. Vocês entenderam ou não? Hábitos de alguém que é realmente próspero. Tudo que essa pessoa se envolve tem ROI. Anota aí, envolver só com aquilo que dá ROI, R-O-I, retorno sobre investimento em português. Pablo, como assim? Só o que dá retorno? O retorno é sobre dinheiro? Talvez. O retorno é sobre uma conexão? Talvez. O retorno é sobre aprendizado? Uau, melhor ainda. Dinheiro você usa numa viagem, acaba. Você compra uma comida, acaba. Aprendizado acaba quando? Quando você para de compartilhar. Anota esse código aí que ele é bom também. O aprendizado acaba quando eu não transbordo ele mais. Ele acabou. Pablo, eu estou praticando. Então só para você saber, esse é um nível de transbordo. Porque se você está praticando e dando a chance de alguém ver, você já está transbordando. É um transbordo passivo, mas você está transbordando. O ativo, parei para te ensinar. O que é multiplicável, não, eu parei para pegar na sua mão, só solta na hora que você for. Então tem uns níveis diferentes. Mas só de você praticar algo, você continua fazendo aquele aprendizado ser multiplicado. Se você tem uma técnica de bater na bola de um jeito e nunca mais usa, o aprendizado morreu em você. Alguém que é altamente próspero, o que eles fazem? Só fazem aquilo que dá retorno. E se for próspero de verdade, nunca começa pela grana. Nunca começa pela grana, começa pelo aprendizado. Porque se você aprende, você não depende. Vamos repetir essa? Fala assim, quem aprende não depende. Quantas coisas hoje você é dependente? Quantas? Você sabia que quando você tem uma necessidade de aprovação com a pessoa é porque você depende de algo que ela tem e você não tem? Porque se você tivesse, ela falado, não estou nem aí, o que você acha? A gente às vezes fica deixando as pessoas julgarem a nossa vida porque a gente acha que não tem o que a pessoa tem. E na verdade isso é uma besteira. Eu sei que você não acredita, mas eu vou falar mesmo assim. Você tem tudo. É papo de coach. Não, é papo de Deus isso aí. Deus não falha na produção dele. Só que tem um problema. Ele escondeu. Por isso que você não acredita. Tem algumas pessoas que têm seus talentos à flor da pele. Não são todos os talentos e nem são todas as pessoas. Realmente, tem gente com as coisas à flor da pele. Mas é engraçado, são os que menos aproveitam. Porque não tem esforço naquilo. Mas dá uma inveja natural. Porque um ser humano, ele que está esforçando para ter a mesma coisa, escava a 30 metros de fundura e não acha, o outro passa a mão em cima de um capim. Eu vi a esmeralda sair assim, a flor da pele, do chão. Foi uma das coisas mais loucas do mundo. Pablo, e daí? E daí é o seguinte, você foi feito do pó da terra. Quando Deus criou a terra, Ele escondeu isso na terra. Ele escreveu que a glória dele é esconder as coisas. Melhor, é encobrir as coisas. E a glória do homem é descobri-las. Quem está anotando, anota assim, ó. A glória do homem é descobrir as coisas. Não foi Deus que criou o foguete, mas foi Deus que criou o espaço. E o homem está descobrindo um jeito de chegar lá. É massa demais. O homem não criou nada. O homem só está descobrindo as formas de governar aquilo que Deus falou. Vai lá, deixa eu ver você fazendo. É muito gratificante ser um ser humano e ter certeza que eu não preciso criar nada. Nada. Eu só preciso arrumar formas de governar sobre essas coisas.
Mas como que eu vou governar? Não se governa sem os hábitos de governante. Escravo tem hábito. Sabe qual que é o escravo? O hábito mais poderoso que existe na vida do escravo. Vocês vão assustar, posso falar? Tá prontos? Estão prontos? O principal hábito de um escravo, Davi, é estabilidade. O que o escravo quer é estabilidade. Quer ter um hábito de alguém que é próspero, sim ou não? Quando você for no restaurante, não compre pelo preço. Pá, mas se eu não der conta de pagar, não entre. Tô falando sério. Tô falando, assim, tem gente que dá aula de coisa que não sabe. Eu dou aula de coisa que eu vivo. Eu defendo inteligência emocional, que foi a palestra mais cedo, porque, você acredita? Não foi uma pessoa que me apresentou. Eu não tive a chance de ouvir uma palestra. Eu estava na academia de Direito. E nossa, assim, eu estava esgotado com esse assunto de Direito. É engraçado. Quando você está esgotado, você tem que caçar uma outra coisa para você fazer. Entrei na biblioteca, virei na ala de psicologia. Primeiro livro. Putz, que grande dia da minha vida. Sabe que ano que foi esse? 2006. Em 2006, virando na biblioteca, aparece o livro de um cara que foi meu mentor. Tive com ele pessoalmente, um PhD de Harvard, chamado Daniel Goleman. E o livro é Inteligência Emocional. Que inteligência que é essa? Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Peguei o livro do Goleman e estudei. Fiquei doidaço no assunto. Peguei o próximo livro do Joseph O'Connor e John Seymour, que é Manual Prático de Programação Neurolinguística. Aí eu li o livro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu falei, agora eu quero ler esse próximo livro, A Força Mágica do Apelo Emocional. Aí depois eu fui ler do Roland Pollack, que é O Corpo Fala, e do Pierre não sei das quantas. Aí comecei a estudar o cérebro. Aí um dia eu esbarrei em neurociência. Aí outro dia física quântica. Eu falei, mano, o que é isso aqui que eu nunca vi falar? E aí eu fui na galera de psicologia fazer pergunta. E aí, vocês estudam esses trem? Não. Eu falei, mas o que isso está na área de psicologia? Na faculdade de psicologia a galera não estudava aquilo, era muito novo. Em 2006 eu era instrutor de treinamento lá na Brasil Telecom. Eu cheguei e comecei a falar de inteligência emocional. O povo olhava para mim e falava, tá bom. Tipo, ninguém falava disso. Era um negócio muito fechado. Era coisa corporativa e de quem pagava caro para empresas americanas vir treinar aqui. Não tinha esse negócio. E isso mexeu muito comigo. Sabe o que aconteceu? Enquanto a minha inteligência emocional e os meus hábitos iam aumentando, eu comecei, infelizmente, a desvalorizar a tal da faculdade de Direito. E quanto mais eu aumentei os meus hábitos e mais próspero eu fiquei mentalmente, menos eu vi aquela grande empresa como uma grande empresa. Nada contra, aprendi muito. Talvez um dia vai ser minha. Eu olhei para aquela empresa chamada Oi e falei, você aqui é pequeno demais. Aí alguém falou, você está surtando com esse trem de inteligência emocional. Você está achando que você é um governante. Eu falei, não está achando não, tenho certeza. É muito ruim ter certeza e não ter a certeza no banco. É muito ruim isso. Quando você tem certeza de um negócio, você pega o cartão, o aplicativo, sei lá, não tem nada lá. Agora você imagina, estudar inteligência emocional, conhecer o mundo espiritual, ficar forte fisicamente, ficar bom de network, ficar bom de modelagem, tirar uma vida para aprender, aumentar sua lista de repulsa, de renúncia, de curtir a vida doidada. Aí você fala, peraí, o que está acontecendo? Cara, que vida é aquela que alguém me mostrou? O máximo que eles conseguiram enxergar. Por que a maioria das pessoas não são prósperas? Porque elas não esbarraram num livro, elas não esbarraram numa pessoa, elas não esbarraram num lugar, elas não fizeram uma listinha de coisas que elas odeiam. Aí vai pegar a sua lista de ódio. Qual que é a sua lista de ódio? Eu odeio ladrão. Só isso? Na lista de ódio de uma pessoa normal, só tem outras pessoas. Na lista de um vencedor, só tem coisas em relação a ela. Eu odeio preguiça, então eu não vou mexer com isso. Eu odeio a fofoca, não o fofoqueiro, porque o fofoqueiro precisa de ajuda, inclusive você está precisando. Então na sua listinha de repulsa, evite colocar pessoas. Coloque você mesmo. Eu odeio o diabo. Tá tudo bem, mas o que o diabo representa em você? O mal. Não pratique essa miséria, que essa é a própria pessoa do diabo. É fácil você colocar na sua lista de repulsa gente, é só você não chegar perto dela, mas isso não vai te mudar. Agora, se você tiver repulsa com isso, mesmo que você leve prejuízo, você vai fazer o que precisa ser feito. Pessoas altamente prósperas, elas não falam que uma coisa é cara, a não ser para se exibir. Quando uma pessoa altamente próspera fala assim, isso aqui é muito caro, aí ele está falando dele.
Mas uma pessoa altamente próspera não usa a expressão caro, porque caro significa duas coisas. Essa coisa não é do perfil dessa pessoa, ou não dá ROI para ela. E tem como, te explico. Comprar uma Ferrari para duas pessoas pode ser caro para um e barato para outro. Como? Se eu comprei a Ferrari para aparecer e não vai me dar retorno, foi caro. Pablo, baixa um exemplo para nós melhorzinho. Tá bom, iPhone 14 Pro. Não uso para nada. Caríssimo uma máquina dessa. Faço dinheiro com isso na internet. Barato demais. Imagem boa, velocidade, não trava. Você é uma máquina de última geração, mas parece um Pentium 2. Por que parece o Pentium 2? As memórias estão lá dentro, os processadores estão lá dentro, mas você usa 1%. Então parece um Pentium 2. Você precisa fazer o quê? Aqui vocês vão anotar. Não hardware. Hardware precisa de resultado para ele ficar mais forte. Escuta. O hardware, que é o físico, eu estou arrepiado de falar isso. O hardware só vai ganhar mais potência se ele for treinado. Presta atenção no código. Código fresco. Se você quiser ter um hardware com a cabeça física que você toca mais forte, você precisa treinar ela. Ela não vem liberada. Ela é como se fosse um videogame, com a fase 1 liberada. Tem que ir ganhando as fases. Aí seu hardware fica forte. E o que faz o software ficar forte? Avançar em mentalidade. Software é mentalidade, hardware é o cérebro. Então, se você quiser anotar, para quem não sabe, escreve assim: mente é igual a software. Software com W, W-A-R-E. Software, programa. E o hardware, que é a máquina. Essa é seu cérebro. Então, o cérebro e a mente, para quem não sabe, são duas coisas diferentes.